E a minha, ô Adalberto, Começou. você como dirigente daí da sua casa, da reunião com a Miriam, já está dando a comunicação já, não? Nunca nem tentei. Nós tentamos uma vez só, na verdade. É? Tá bom. Ah, já faz mais de ano que vocês tentaram. Uma única vez, é. Tá bom. Tá certo. O que foi interessante ontem foi no caso da Cláudia, né? Porque foi o pai dela, né? Então foi um negócio muito bonito, assim, que eu cheguei a ver ele atrás, assim, na cabeça dela. Foi um negócio muito forte. Legal. Muito bom. Foi interessante mesmo. Eu vou no médium, né? E eu verifico a mediunidade, né? A pessoa, né? E a minha mão, quando passava em determinado ponto da cabeça dela aqui em cima, minha mão esquentava. Aí veio na intuição. É mediunidade e tem alguém aqui para se comunicar. Aí eu falei para o Edson, Edson, vamos exercitar sua mediunidade também. Vê se você consegue verificar alguma coisa aqui na minha mão, que minha mão ficou quente e coçava, né? Antes de eu fazer o pedido, e depois ela esquentou. Dá uma olhada aqui em cima da cabeça dela. Aí eu falei para ela como que a gente faz. Eu vou falar agora, né, para vocês, porque de repente o Adalberto pode tentar de uma outra forma lá com a Santa. A gente faz assim, a gente percebendo que a pessoa tem mediunidade, é uma coisa difícil, né? Não está escrito mediunidade na testa da pessoa. Mas se a gente tiver boa vontade e a pessoa quiser também, é aquela pessoa que gostaria, né, de poder colaborar com os necessitados, com as pessoas em sofrimento, você faz uma verificação, pede recurso e fala com o médium, esse suposto médium psicofônico, né? Pode ser uma condição que está ali e ainda não foi trabalhada. E aí a pessoa se concentra, entra em prece, e a partir daquele momento você vai pedir para os mentores aproximarem os espíritos em necessidade que tenham condições de ser ajudados naquela reunião e pelo médium que você está trabalhando ali. E ao médium, a gente fala, olha, a partir da prece que eu vou fazer, dos pedidos que eu vou fazer, você vai falar para mim o que vem no pensamento, o que você sente, o que você está sentindo. Evidentemente, na primeira pessoa, né? Eu estou com dor de cabeça, eu estou pensando tal coisa, eu estou sofrendo, etc. Mas você tem que ter consciência de que a partir da prece não é você mais. Isso é importante, né? Para você entender que ali é uma comunicação, é o pensamento de um pensamento, sentimento, etc., de uma outra pessoa. E aí você vai contando o que você está sentindo, como se realmente fosse só seu. Então você vai contando como? Na primeira pessoa, estou com dor de cabeça. Eu vou fazer assim. A primeira pergunta que eu faço é se a pessoa entende o que eu estou falando. Ela está concentrada, de olho fechado, né? Pergunto para o médico. Aí ele vai falando. Sim, estou entendendo o que você está falando. Você sabe onde que nós estamos? Sei. Onde você acha que nós estamos? Ah, nós estamos numa casa espírita. E o que você acha que nós fazemos aqui? Ah, vocês socorrem as pessoas. Quando ela começa a falar assim, você vai percebendo, do modo que ela responde, que não é ela mais. Né? Por exemplo, as perguntas vão, como é que se diz? Vão ficando um pouquinho mais complexas, né? E aí você pergunta, você conhece alguém que está sentado em volta da mesa aqui? Ou muitas vezes fala que não conhece ninguém, quer dizer, aí você já tem a prova de que não é o médium mais, né? É um espírito. Ou ela fala assim, conheço. Quem você conhece aqui em volta da mesa? Às vezes a pessoa vira para a pessoa ou aponta para a pessoa. E aí você tem a indicação de que ela estava acompanhando aquela pessoa ou veio para cá por causa dela. E isso vai vindo natural, porque o médium ele está respondendo o que vem na cabeça dele, como se fosse o pensamento dele. E aí começa a funcionar. Na primeira vez, talvez não, na segunda, na terceira, não é uma receita, né, 100%. Mas se tiver psicofonia ali, ela vai funcionar. Combinado?
Então, nós precisamos agora entrar no assunto, mas é necessário o seguinte, tá? Quando a gente começa a reunião, determinados assuntos, vocês vão ficar com muito sono. Muito mais sono do que o necessário para o seu organismo. Estou cansado, acordo cedo, essas coisas todas. É um sono diferente. É quase irresistível. Tanto que se você levantar e ir na cozinha beber água, você volta e você está igualzinho, no mesmo sono. Não melhorou nada. Se você mascar um chiclete, não vai resolver. E olha que chiclete é essencial, por exemplo, o piloto, para ele não dormir pilotando. Né? Você masca um chiclete, ele mexe aqui as mandíbulas e você não consegue dormir. Então, se você mascar chiclete, você acaba com o mesmo sono, porque esses assuntos interessam para dois lados, tá bom? Para o lado iluminado e para o lado trevoso. Para o lado iluminado, interessa para você ter o conhecimento, e para o lado trevoso, interessa que você durma. Tá? Mas a gente não tem problema nenhum relaxar, tá escutando, tranquilo, não tem problema não, tá? Só para avisar vocês. Então, o que a gente faz? A gente faz uma prece. Já ajuda, tá? E é o que nós vamos fazer agora, tá bom? Nós vamos elevar o pensamento a Deus Jesus, agradecendo a oportunidade de nós nos reunirmos novamente, pedindo que, junto a nós, onde quer que cada um de nós esteja os nossos amigos, espíritos protetores, que Deus e Jesus nomeou para ficar conosco aqui na encarnação. Pedimos que uma grande quantidade de recursos possa envolver cada um de nós e cada um dos espíritos que estão próximos a nós ou ligados a nós. E que nós tenhamos as melhores condições de entendimento e de compreensão, que sejam ampliados entendimento e compreensão, para nós podermos aproveitar cada vez melhor as nossas discussões. E nós agradecemos também pelos instrutores e seus aprendizes, e fazemos voto de que todos que estão participando, os desencarnados, possam de alguma maneira aproveitar as nossas discussões, evidentemente, já agradecendo pela inspiração. Graças a Deus e graças a Jesus. Ó, tem uma questão interessante que eu gostaria de dividir com vocês, mas saber a opinião de vocês, tá? É importante porque vocês participam. Como eu disse agora há pouco, né? A sonolência, ela dá uma melhorada, né? Quer dizer, você acorda um pouco. Então, seria o seguinte, nós falamos aqui outro dia, no particular, numa reunião aqui em casa. O que vocês acham sobre a seguinte questão? Por que que nós temos que viver num corpo de carne e num planeta em que nós somos obrigados a lidar com a matéria? Por que vocês acham que isso acontece? Liga o microfone e fale à vontade, tá? Falando que a gente se entende. Adalberto D'Alevo ligou o microfone. É por ordem alfabética? Quase, né? Se apertou primeiro, depois vem o Alessandro, tá ligado o microfone dele lá que eu já vi. Vou lembrar da época que a gente estudava na escola, para aprender a teoria e colocá-la em prática na Terra. Certo. Aprender a teoria e colocar em prática na Terra. Tá bom. Você resumiu o babado bastante. Tá certo. A Jalene. Não sabe? Não acha nada? Não acha nada mesmo? Por que Deus decide assim colocar um filho na Terra, na matéria, e outro filho no mundo selvagem, outro filho no mundo que não tem matéria? Eu acho que Deus não decide nada, quem decide é a gente. O que a gente faz nas encarnações, nas passadas, o que a gente já fez, ele vai decidir para onde a gente vai. Então, por exemplo, se eu estou aqui ainda nesse planeta, é porque eu tenho que aprender mais coisas, eu tenho que me aperfeiçoar, eu estou numa escala evolutiva, estou subindo um degrauzinho, e ainda não estou pronta para ir para um planeta de regeneração. Por isso que eu vim para cá. Tá? É que nem na escola.
né? Você tem primeira série, segunda série, terceira série. Se o aluno não passar da primeira para a segunda, se ele não for bem na primeira série, ele vai repetir de ano. Entendeu? Então, acho que só depende da gente, não depende de Deus. Depende dos atos, atitudes, o que a gente fez no passado, o que a gente vai fazer no futuro, o que a gente faz no presente. E o que eu aprendi é que, assim, para a gente subir e nos planetas, nos próximos planetas, até o mundo feliz, ao lado de Jesus, só tem uma coisa para fazer. Assim, resumidão, tá? Porque o tempo é curto, mas eu acho que é o amor que salva. O amor ao próximo, né? Eu acho que é isso que faz com que a gente vá subindo os degraus. Então, tem muita gente que ainda precisa da matéria, tem muita gente que precisa de uma matéria menos grosseira, tem muita gente que ainda precisa de uma matéria menos grosseira ainda, e assim vai. Depende de cada um, sei lá. Estamos indo bem. Alessandro estava falando, ia falar alguma coisa. Então, assim, a minha opinião é um pouco nessa mesma linha da Jalene. Acho que eu entendo que, assim, a gente volta porque a gente ainda tem algumas pendências, e essas pendências, de alguma forma, elas estão ligadas à presença física mesmo, né? Então, a gente deixou de cumprir com algum compromisso, não foi possível, por algum motivo, não cumprir com o compromisso que a gente faz antes de reencarnar. E a gente acaba tendo que voltar, sim, para concluir aquela tarefa, para concluir aquele compromisso, para concluir aquele processo em si, né? Então a gente ainda vai continuar aqui até que seja possível finalizar essa etapa. Né? Certo. Bom, só para esclarecer, a última mulher que estava falando antes de você era a Marli, tá? Ah, Marli? Não, desculpa, é que eu estou no trânsito, ele não está ouvindo, ele está só ouvindo, só para esclarecer. Tá, e o Edson falou alguma coisa, né? Cadê o Edson? Não, Edson, falou. Não, tá... Eu também, é nessa linha também. A questão da evolução, né? De nós como espírito. Então, são fases que a gente tem que estar passando e para chegar onde Deus quer que nós chegamos, né? Vamos fazer assim agora. Agora nós vamos, como se diz, a Jalene... Eu vou falar só... Posso falar o que eu acho? Pode falar o que você... É claro. Eu acho que a gente escolhe para vir na matéria, para a gente ajudar, para a gente evoluir e ajudar o nosso próximo a evoluir. Eu acho que a gente escolhe vir nesse planeta. Minha opinião é essa, eu não queria falar mais. O que eu acho, tá? Tá. Então tá bom. Ó, é o seguinte, então vamos complicar a situação, tá bom? Porque é um negócio que vai ficando mais complicado. Então vamos lá, nós estamos falando por que a gente vem para cá. A ideia agora é a gente explorar por que Deus escolheu esse tipo de sistema. Por que Deus escolheu esse tipo de sistema de que os filhos reencarnem, ou seja, venham para a carne e lidem como na Terra com a matéria. Entendeu? Deu para entender? Uma coisa é por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para isso que vocês já falaram. Agora, por que Deus coloca os filhos dele, alguns zilhões, para mundos, para lidar com a matéria no corpo de carne? E o que nós temos que fazer aqui? Por que nós temos que lidar com a matéria? Viu como a pergunta complicou? Porque, veja bem, Deus quer que você evolua? Muito bem. Ele quer que você progrida. O progresso do espírito é a evolução, que é automática. Qualquer ser evolui, não precisa ser espírito. Mas ele também quer que, ao espírito, ele se eleve a Deus. Então, progresso é o espírito que evolui e se eleva. O único ser que escolhe se elevar a Deus é o espírito. Tá? O animal não escolhe, uma planta não escolhe, tá? O minério não escolhe, só para falar dos outros reinos. Tá? Então você começa a existir nos reinos anteriores ao do homem.
quais sejam, no primeiro mineral, depois vegetal, depois animal. Tá certo? Mas por que você tem que ficar lidando com a matéria? O que você vai fazer com isso e por que você tem que lidar com a matéria? Eu lembrei daquele tripé que você desenhava nos cursos, que tinha lá o tripé. Que é Deus, Espírito e Matéria. São os 3 princípios universais. 3 princípios universais, né? É isso, né? Eu lembrei desse tripé, que a gente tem que lidar com Deus com humildade, com a matéria com respeito e com o Espírito com caridade. Isso mesmo. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com essa pergunta, mas foi isso que eu lembrei. Mas eu não sei direito explicar, mas eu lembrei esse tripé. Só isso que eu tenho para dizer. Eu não sei explicar direito tudo isso. É isso aí. Mas é o tripé. Nós temos 3 elementos básicos no universo. São eles 3 que compõem o universo, tá? Que fazem o universo se movimentar. Tanto que o princípio inteligente ele evolui até chegar em espírito. Depois que ele chega em espírito, ele não chega a Deus, ele não se transforma em Deus, ele continua espírito para sempre. Então, primeiro ele evolui, estava lá, primeiro, segundo, terceiro reino, no 4º reino ele vira espírito. Depois que ele é espírito, ele continua sendo espírito, mas ele vai ser um espírito cada vez mais experiente, cada vez com mais conhecimento e cada vez com mais moralidade, mais inteligência e mais moralidade. Então, são 3 os princípios básicos do universo. Deus, Espírito e Matéria. A gente precisa aprender a lidar com esses 3 elementos básicos. Tá? Para você lidar com Deus, é em humildade. Nada acontece sem Deus. Nada. Absolutamente nada. No universo. Mas para você conseguir lidar com Deus, se relacionar com Deus, você tem que voltar ao mais básico. Por exemplo, não dá para você ter um relacionamento perfeito com Deus se você não aprender a lidar com os 2 abaixo, matéria e espírito. Tá certo? Bom, saber lidar com os espíritos é uma coisa relativamente fácil de entender. Eu tenho que lidar com os meus irmãos, desencarnados ou não, encarnados ou não, eu tenho que lidar em caridade. Eu estou aqui para fazer o bem e ajudar todo mundo. Tá certo? Agora, quando você passa a dizer como que eu posso respeitar a matéria, como que eu posso lidar com a matéria para que esse progresso se dê? E por que tem que ser lidado com a matéria? Por que eu não posso simplesmente ficar desencarnado? Eu já sou espírito. Por que eu não posso só aprender as coisas desencarnado? Porque quando você está desencarnado, você também aprende as coisas. Aí você vem para a carne para praticar o que você aprendeu. Mas eu não poderia praticar as coisas que eu aprendi desencarnado com os próprios desencarnados? Poderia ou não? Olha a quantidade de grilo que tem no jardim hoje aqui, é uma coisa impressionante. E se eu abrir a porta, eu vou escutar os quero-quero lá no fundão da represa. Olha só, presta atenção na pergunta, hein? Vamos repetir e tentar moldar de uma forma que eu não responda, mas que eu melhore a condição de vocês responderem. Eu sei que eu tenho Deus lá em cima, que eu tenho que tratar sempre com humildade. Beleza. Para que eu consiga tratá-lo com humildade e sempre entender que tudo que eu fizer às 24 horas do meu dia, eternamente, não vai acontecer nada se ele não quiser. Eu não sou o cara, eu não sou o melhor advogado, nunca vou ser o melhor advogado, nunca vou ser o melhor administrador de empresa, eu nunca vou ser o melhor empresário, eu nunca vou ser o melhor engenheiro químico, nem a melhor médica, nem o melhor vendedor de produto que eu não sei o que o Alessandro vende. Nunca vou ser. Se Deus não permitir, não quiser. Não adianta você, em qualquer momento, você achar que você é melhor do que alguém. Você é o que você é porque Deus permite. Por isso que a gente tem que ter com Deus humildade e com o próximo caridade. Em tudo.
Mas o problema principal de colocar isso na prática é que você está lidando no dia a dia com a matéria. Então você vai se relacionar com pessoas. Quando você estiver se relacionando com pessoas que são espíritos, você também vai estar se relacionando com elas na matéria. Então a matéria vai estar em todos os seus relacionamentos, direto ou indiretamente, todos os dias, 24 horas por dia, enquanto você se relaciona com os espíritos. Olha que negócio louco. Mas presta atenção no seguinte, ó. Por que eu não posso me relacionar com os espíritos em caridade desencarnados só? O que eu preciso para me relacionar com os espíritos desencarnados no mundo desencarnado, no mundo espiritual, e não tenha mais que reencarnar? O que eu tenho que fazer para passar essa fase de matéria? Pode falar. Mesmo que pareça que a resposta sua já foi dada. Me elevar como espírito. Certo. Tem mais. Eu sei que vocês estão aí no fundo achando que vocês já responderam essa pergunta. Olha só. Acho aquela coisa lá de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aquele primeiro mandamento de Jesus, né, que engloba todos os mandamentos. Só para resumir, né, porque aí eu acho que você vai evoluindo, se levando como espírito para você poder já não precisar mais da matéria. Muito bem. Mas vamos pensar no seguinte. Quando a gente era princípio inteligente no mineral, nós tínhamos uma função como princípio inteligente. Não existe nada no universo que não tenha função, que não tenha utilidade. Tá? Às vezes a pessoa pergunta assim, mas que utilidade tem a barata? Tem alguma. Você pode não saber, eu também não, mas ela tem que ter. Não existe nada inútil no universo. Certo? Mas aí você pensa o seguinte, quando eu era princípio inteligente no reino mineral, eu estava me unindo em átomos e formando moléculas. Então eu parti de um princípio inteligente básico, tá bom? Para virar um princípio inteligente mais complexo a cada vez. Então, quando começou a Terra, não existia oxigênio. Depois veio o oxigênio e depois veio o hidrogênio. Por quê? Porque ia precisar da água. E a água ia ter alguma utilidade para alguém, para a vida na Terra, que começou na água, no mar. Então, cada vez que você pega a história do espírito, quando ele era princípio inteligente, você vai verificar que o ser, tá? Criatura, desde o princípio inteligente, lá nas subpartículas do átomo, ele foi se compondo até virar átomo, os átomos foram se combinando, as moléculas também se combinando para servir o próximo que iria chegar no seu ambiente. Então a gente foi compondo o ambiente na Terra. Tudo para servir o próximo ser superior ao nosso. Grava bem isso. Toda a nossa prática é para servir o ser superior ao nosso. Então você era minério, né? Precisava fazer a composição para ter terra, depois os elementos para ter a água, a terra com a água para ter vegetação. Olha o reino vegetal chegando. Tá certo? Depois precisava da água e do verde, do mato, da vegetação, para ter o próximo ser. Qual é o próximo ser que precisaria de água e vegetação? Tem que ligar o microfone, gente. Se vocês participarem, nós vamos ficar tudo acordado e aprender com todo mundo. Animal. O animal. Aí veio o animal. Então veio o minério, depois veio o vegetal, depois veio o animal. Todos se preparando, melhorando a si mesmo para servir o próximo. Percebe? Isso nunca vai acabar. Nós estamos nos preparando para servir o próximo.
Mas presta atenção, é o próximo do próximo reino. Compreendeu? O espírito. Nós estamos, então aí o animal veio para servir o espírito, que é um ser superior ao animal. Veio o espírito, utilizou o corpo mais próximo, mais adequado para o espírito habitar, que foi podemos chamar de um macacoide, tá? Veio habitar, veio de outro planeta um espírito para habitar nesse macacoide lá, milhões de anos atrás, com aquele cara que arrastava a mão no chão, não conseguia, né? Ficar totalmente ereto e tudo mais. Está lá no Roma e o Evangelho. João Batista desdobra, por assim dizer, mas ele estava desencarnado, tem autorização para visitar o homem da época das cavernas. Os primeiros homens na Terra. É fascinante. Se vocês lerem aquilo lá, vocês vão ficar doidos, vocês vão ficar encantados. Ele descreve exatamente o que você foi. Tá? Como um homem que você já viu o gorila, né? O gorila não tem uma posição que ele põe a mão assim no chão? Ele fica assim, né? Não dá para medir direito, mas você sabe o que eu estou falando. Ele não senta totalmente, né? Ele dá uma pequena agachada e põe as mãos assim no chão. E ele fala exatamente como que o homem fazia essa posição, muito parecida com o gorila que a gente conhece hoje. Nessa pegada aí, nós estamos servindo o próximo reino. O reino mineral para servir o vegetal para servir o animal para servir o animal racional, que a gente chama de hominal, onde já tem espírito, e o espírito vai servir a alguém, a um outro reino. Qual é o próximo reino que o espírito vai servir, depois que ele não precisa mais ficar na carne? Qual é o próximo reino depois da carne? O reino angelical. Reino espiritual. O reino espiritual. Falaram aí o reino vegetal, o reino angelical. Vocês concordam? Então nós vamos servir no próximo reino. Nós vamos servir a Deus e a Jesus, já servimos, para a gente não precisar mais viver na carne. Mas para você poder trabalhar só desencarnado no mundo espiritual, você tem que aprender tudo que teve para trás. Percebe? Tudo que existe daqui para trás, você aprendeu para virar espírito. Você aprendeu como que funciona o vegetal, você viveu como princípio inteligente no animal, no vegetal. Você aprendeu como funcionava o vegetal. Você não lembra agora. Mas se você não aprendesse, você não pulava para o próximo passo. Você não subiu o próximo degrau. Alguém aí falou de degrau em degrau, acho que foi a Marli. Você não sobe o próximo degrau no reino vegetal, você não subiria se você não aprendesse totalmente os vegetais todos da Terra. Certo? Aí nós estamos num planeta em que a matéria é essa que vocês conhecem hoje, com as leis que nós conhecemos hoje na Terra. Mas a Terra vai mudando. Ela vai mudando, ela vai melhorando, os espíritos que moram aqui vão melhorando também, aqueles que não têm condições de viver mais aqui desencarnam e reencarnam em outro mundo. E a coisa vai se funilando. Ela vai afunilando, tá certo? Em algum momento, a Terra vai estar regenerada. Então ela vai estar diferente do que você conhece hoje. Então perceba que o próprio planeta ele se modifica para receber espíritos em uma condição melhor. Certo? Porque o ser espírito, ele não passa a ser um Deus, ele continua sendo espírito. Só que ele vai passar a ser uma condição melhorada. Quanto mais ele melhora, mais a matéria vai se tornando menos grosseira, mais sutil. Quando que você vai conseguir lidar com uma matéria mais sutil se você não aprende a lidar com a matéria grosseira? Não consegue. Deu para entender? Uhum. Daqui 2.000 anos, nós vamos estar com o mundo, com o planeta Terra, na metade do trajeto do prova expiação e regeneração. Certo? A prova expiação já se completou. Uhum. E nós começamos a caminhar para a regeneração a partir de Jesus.
2.000 anos atrás. Até essa regeneração que iniciou há 2.000 anos atrás chegar a completar-se para o planeta Terra estar regenerado, e não em regeneração, regenerado, vai mais uns 2.000 anos. Bom, o mundo regenerado, a Terra regenerada, também vai ter corpo de carne. Tá? Mas você vai estar com mais tranquilidade. O bem se sobressairá ao mal. Ou seja, vai ter muito pouca gente na Terra. O mal na Terra vai estar praticamente extinto. Porque quando você completa a regeneração, imediatamente você está progredindo de novo para um outro mundo. Qual é o mundo acima da regeneração? Adalberto está acordadão hoje, todos ficando felizes da vida. Animado, estou motivado. Qual que é o mundo? Ditoso. Ditoso? É assim que está lá? Que eu não lembro. Está no mundo, está no livro dos Espíritos, né? Não, no Evangelho. Tem o superior também. Não, mas o próximo depois de regeneração. É ditoso? Eu achava que era ditoso, angelical. Tem ditoso, tem feliz, tem divino, tem angelical, etc. Mas vamos supor que seja ditoso, tá? Quando completar a regeneração, nós vamos começar, a Terra vai começar a caminhar ditoso. Tá? Que vai entender um pouco antes do mundo feliz. O mundo feliz é quando não tem mais nada, ainda tem perispírito material, mas não tem nada, tem uns pés parecidos com o que nós temos agora. Só que cada vez que você tiver uma condição do seu perispírito ser menos grosseiro, você tem que ter aprendido tudo sobre o que compõe o mundo e o seu corpo de carne nas fases anteriores. Agora nós vamos dar exemplo para ver se nós nos entendemos aqui, tá? Vocês se lembram que o Alessandro vai desligar o microfone dele? Sem bater o carro, né, Alessandro? Pelo amor de Deus. Aí. Vocês se lembram? É ditoso mesmo, viu, Hélio? Fala, ditoso? É ditoso mesmo. Tá, beleza. A internet é uma coisa maravilhosa. No celular ele já descobriu. Olha só. Vocês se lembram que Jesus estava lá, chegando perto do mar, né, do lago lá, acho que era Cafarnaum, e viu os apóstolos no barco lá de Pedro. E aí, eles não tinham pegado nada, não pescaram um peixe. E aí, eles viram que era ele, e ele falou, joguem a rede, não lembro agora, mas vamos supor, do lado esquerdo. Pedro respondeu para ele, nós acabamos de fazer isso, senhor, mas se o senhor está dizendo, nós vamos jogar. Eles pegaram tanto peixe que o barco quase tombou. Eles precisaram pedir ajuda para a população, para a tripulação de outro barco, para puxar a rede deles. Tá certo? Como vocês acham que Jesus fez isso? Se é que vocês acreditam que ele fez. Né? Como vocês acham que ele fez isso? Ele adivinhou que os peixes estavam naquele ponto. Ele controlou os peixes pelo poder dele que a gente desconhece o tamanho que seja. Ou ele simplesmente adivinhou que os peixes iriam para aquele lugar e estavam num lugar diferente do que o Pedro jogou a rede. O que vocês acham? Você acha que ele mexeu nos princípios inteligentes dos peixes? Sei lá. Isso é verdade. O ser superior só está superior ao outro quando ele conheceu tudo daquele ser inferior. Muitas vezes, na fase que você está, na carne, você não se lembra que você sabe fazer isso. Quando você desencarnar, você vai lembrar. Porque, veja só, Jesus, não é que ele não mentiu quando ele falou as coisas para nós. Um espírito puro não consegue mentir. Assim como um espírito puro não consegue falar não. Você consegue falar não para alguém. Senhor, você me dá R$1 aí para comprar comida? Não, não dou. Jesus não consegue fazer isso, tá? Por isso que a gente diz que um espírito puro não tem mais livre-arbítrio. Isso não existe para ele. Tá? Tudo que ele faz é amor puro. O senhor pode curar a minha filha? Eu sei que nós vamos crucificar você daqui a meia hora, mas você pode curar minha filha antes de ser crucificado? Claro, ele vai lá e cura a pessoa, a filha do cara que vai enfiar a lança nele.
Ele não consegue falar não. Vocês entenderam? Pode pedir o que você quiser, porque ele ensinou isso. Quando vocês pedirem em meu nome, tudo que vocês pedirem, meu Pai fará e eu também. Por quê? Porque Jesus, espíritos puros e Deus não falam não. Você pode não ter o seu pedido atendido quando vai prejudicar você. Por quê? Porque ele sabe que vai prejudicar você. Ele não vai fazer nada para você que te prejudique. Então, quando é coisa que vai te ajudar, espírito puro não consegue falar não. Por isso que ele disse, quando ele curou aquele camarada, o filho do camarada que trouxe o filho, que caía ora na água, ora no fogo, e os apóstolos não conseguiram curar meu filho. Jesus virou para os apóstolos e falou assim, ó geração incrédula e perversa. Ó geração incrédula e perversa. O que vocês vão fazer quando eu for embora? Por quê? Porque ele estava dizendo isso. Porque muitas vezes a pessoa que veio pedir ajuda era considerada inimigo. E os apóstolos não conseguiam ajudar alguém, ou um filho ou a filha de um suposto inimigo, como Jesus faria com qualquer pessoa. Um inimigo, o cara que crucificou ele ajudava qualquer um. Curaria Pilatos, entendeu? Curaria o Herodes, ele curaria qualquer um. Não importa o que você vai fazer comigo. Se eu vou te curar, tá tudo certo. Pô, mas eu vou te matar. Depois que você terminar de me curar, eu vou cortar a sua cabeça. Não tem problema não. Olha que coisa louca. Por que isso acontece? Porque Jesus domina todos os elementos do universo abaixo de Deus. Quando ele fala para o peixe, quando ele fala pode lançar sua rede, é porque ele domina a matéria. Por que ele andava sobre as águas? Ele dominava a matéria, no princípio inteligente. Por que a gente, então, tem que lidar com a matéria? Mas por que a gente tem que estar nesse planeta cheio de maldade, cheio de gente ruim, cheio de morte, assassinato, doença, pandemia, guerra? Nós estamos no século XXI, o cara declarou guerra e está matando um monte de gente lá por nada. Nem precisa daquilo lá. Sabe, do nada. Eu vou atacar aquele país e pronto, acabou. Não estou nem aí. Século XXI, gente. Tem gente perseguindo o cara só porque ele escolheu, porque ele fez uma opção sexual. As pessoas querem matar o gay. As pessoas batem, hoje eu vi no jornal, eu já falo isso para vocês. Uma mulher é agredida fisicamente a cada 23 segundos no Brasil. Isso é cabimento, negócio desse no século XXI? Como que você vai fazer um cara desse chegar num mundo regenerado? Ele não vai, ele vai viver num mundo de prova e expiação ainda por séculos, se ele tiver sorte, né? Se ele não for para um mundo inferior a provas e expiações. Tá? Mas o que importa é nós. O quanto nós estamos falando não para ajudar qualquer um. Mesmo aquele camarada que te provoca, que briga com você, tá? Aquele cara concorrente seu, compreendeu? Aquele cara que quer o seu mal, que quer te prejudicar. Você tem certeza absoluta que a pessoa não pode fazer isso que está fazendo sem ter te prejudicar. Como você pode, o quanto nós estamos falando não para essas pessoas? Tá? Porque falar sim para quem gosta de nós já aprendemos com Jesus. Olha, chamar um cara para ceiar na sua casa, sabendo que ele vai também te chamar para ceiar na casa dele, isso é brincadeira. Vocês não estão brincando comigo. Eu quero que vocês chamem para ceiar na sua casa o cara que não tem dinheiro para sequer pagar um cafezinho para você. E a gente não faz isso. Então a gente tem que aprender a lidar com a matéria de tal forma que quando a gente estiver desencarnado, em algum tempo, nós vamos controlar a matéria para ajudar o necessitado. Por exemplo, eu não lembro os números certos, tá? O Adalberto, o Júnior, deve lembrar que eles têm uma memória 1000 vezes melhor que a minha. Jesus multiplicou peixes e pães.
com meia dúzia de pão lá, ele alimentou 4.000 pessoas, porque ele multiplicou os pães. Vocês acham que Jesus hipnotizou as pessoas para elas acharem que estavam se alimentando, ou ele realmente multiplicou os pães? O quero-quero está ficando mais forte lá no fundo. Os grilinhos foram comidos pelo quero-quero. Vamos, gente. Jesus multiplicou os pães ou hipnotizou as pessoas para elas acharem que estavam saciando a sua fome? Excelente pergunta. Essa é a sua resposta? Eu estava desconfiado que alguém ia falar isso. Jesus conhece leis que nós estamos há milhões de anos distante de conhecer. Jesus controla e domina a matéria de uma forma que para nós é inconcebível. Ou seja, Jesus faz coisas nas leis naturais que não são as mesmas leis naturais que nós conhecemos, porque tudo é lei natural. Por isso que Maria não estava de fato grávida. Tá? Porque não existe gravidez sem o sexo entre homem e mulher. Lembrem disso. Lei natural humana. Porque você está lidando com o ser humano encarnado. O ser humano encarnado não engravida sem relação sexual. Agora, multiplicar pães e peixes é outra pegada. Ele mexe na matéria com leis que nós desconhecemos, tá? Porque é ele que está fazendo com seres inferiores ao espírito. Jesus multiplicou mesmo os pães, tá? Como se fosse um passe de mágica, mas não é mágica. Vamos lembrar agora uma coisa lá para trás. Estamos atravessando do Egito para Canaã. Atravessamos o mar de juncos. E no meio do caminho o povo queria voltar para o Egito porque estava morrendo de fome e de sede. Tá? O que aconteceu? A famosa maná começou a aparecer toda manhã e um passarinho parecido com perdiz, né? Que tem um nome na Bíblia meio cor. Como é que é? Agora eu esqueci o nome do bicho. Hoje a gente codorna, né? Cordoniz, mas é uma perdiz, tá? Caía do céu para alimentar o povo. Quem que fazia isso? Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Existia mesmo o maná e existia mesmo as perdizes. E tinha todo dia de manhã e todo dia no fim da tarde. Quem que fazia isso aparecer, por assim dizer? Quem você? Quem? Moisés. Moisés. Certo? Moisés fazia isso. Porque Moisés é um espírito superior. Certo? Por isso que Jesus, quando sobe ao monte, pouco antes de ser preso, ele é visto por 3 apóstolos, iluminado ao extremo, de forma quase cegando eles, aos apóstolos, Pedro, João e Tiago, se eu não me engano, e ele fica elevado, iluminado, e ao lado dele está Elias e ao outro lado está Moisés. Esses 2 espíritos fazem e acontecem na matéria. Junto com Jesus, eles fazem coisas que não tem, como não tem explicação, o homem chama de milagre. Então nós vamos aprender que na matéria nós temos que dominar a matéria. Não deixe a matéria dominar você. E a matéria domina a maioria das pessoas encarnadas. Por isso que a maioria das pessoas, quando desencarnam, não conseguem sair daqui de onde a gente está. Por isso que em reuniões mediúnicas tem tanto espírito para ser tratado. Porque ele não conseguiu dominar a matéria o dominou, de forma que ele fica ansioso, ele adora dinheiro, ele adora matéria, ele adora luxo, ele adora mansão, ele adora iate, ele quer tudo isso aí. E conforme ele vai conseguindo, ele quer mais. É a matéria dominando o homem. O homem, o espírito, tem que dominar a matéria para ajudar o mais necessitado. É isso que nós vamos fazer um dia, como espíritos desencarnados ou não, encarnados em missão. É isso que nós vamos fazer um dia,
tá? Controlando a matéria para ajudar as pessoas. Então eu quero que essa tempestade pare, como Jesus fez no barco também. Por quê? Porque isso vai evitar que esses irmãos aqui morram. Não está na hora deles morrerem. E se a tempestade está causando mal, se não é vontade de Deus, eu posso parar a tempestade. O planeta não precisa mais de furacão, de tufão, de tornado, não precisa mais disso. Então eu peço para parar e a tempestade para. Eu não sei fazer outras coisas ainda, mas eu estou fazendo experiências. Tá? É importante consertar um vegetal. Então vamos treinar a consertar um vegetal que foi ferido, uma árvore que foi ferida. Vamos consertar o princípio inteligente. Nós precisamos, gente, exercitar as coisas. A matéria é composta de seres inferiores ao espírito. Nós temos absoluta condição de dominar a matéria. Dominando a matéria, nós vamos poder servir ao mais necessitado quando nós estivermos no mundo espiritual e não vamos precisar mais de corpo de carne. Nós vamos pedir corpo de carne para vir ajudar a matéria. Mas estando desencarnado ou encarnado, encarnado você faz um pouco menos, tá? Mas desencarnado você faz coisa que é absurda. Tá bom? Quando você estiver desencarnado, você vai se aproximar de um espírito nas trevas e ele vai despertar só pela sua luz. Presta atenção no que Jesus fazia quando estava dentro de nós. Ele se aproximava e o cara saía de lá. Esse assunto, não sei se vocês concordam, ele é muito interessante e muito importante. Se vocês puderem formular questões sobre isso e dúvidas, por favor, manda para nós, tá? Que o nosso tempo está esgotando e vai cair a ligação. Beleza? Muito obrigado. Vamos ligar aí os nossos microfones e despedir. Rápido. Tchau, Jalene. Tchau, Miriam, Adalberto, mãe, Titi, Alessandro. Nós temos 2 minutos. Tchau, dona Inês. Mudou o layout do Google Meet para vocês? Tchau, Miriam, Adalberto. Bom fim de semana, pessoal. Tchau, Santa. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Santa. Bom fim de semana. Tchau, Alessandro, Jalene, Edson. Tchau, Juju. Tchau, gente. Agora sim.